O silêncio em um quarto de hospital tem um som próprio. É o som da solidão, mesmo quando há pessoas por perto. Era esse o som que eu ouvia, um zumbido baixo e persistente, enquanto esperava. Esperava por um sinal, um olhar, uma palavra. Esperava pelo meu filho. A luz do entardecer entrava fraca pela janela, pintando as paredes brancas de um laranja pálido e triste. Eu conseguia sentir o cheiro do desinfetante, aquele cheiro agressivo que tenta, sem sucesso, esconder o odor da doença e do medo. Minhas mãos, agora marcadas por veias salientes e manchas da idade, repousavam sobre o lençol áspero. Cada respiração minha era um pequeno esforço, um lembrete suave de que o tempo, para mim, já não era um rio, mas um filete de água escorrendo entre os dedos. E eu me lembrei de quando ele era pequeno. Miguel. Meu Miguelzinho. Seus pés descalços ecoavam no corredor da nossa casa antiga. Sua risada era como uma sinfonia desengonçada que enchia cada canto de luz. Mamãe, olha o que eu fiz. Ele dizia, segurando um desenho de uma casa com um sol sorridente no canto, sempre com a chaminé soltando fumaça, mesmo nós não tendo uma. Eu o abraçava, cheirava seu cabelo, que tinha o perfume do sabão em pó e da infância. Naqueles dias, eu era seu mundo inteiro. Se ele caía e ralava o joelho, era para o meu colo que ele corria. Se tinha um pesadelo, era o meu braço em volta dele que o acalmava. A vida era simples e o amor era uma coisa dada, natural como respirar. Os anos foram passando. A casa ficou mais silenciosa. Os desenhos deram lugar a livros, depois a celulares. A risada despreocupada foi substituída por um sorriso mais contido, às vezes até um pouco impaciente. Eu via os olhos dele, que antes brilhavam com a descoberta de um besouro no jardim, agora vidrados na tela de um computador, preocupados com números, prazos, coisas que eu, com meu ensino fundamental incompleto, mal conseguia entender. Mas o amor de mãe é teimoso. Ele se adapta. Aprendi a não fazer muitas perguntas para não incomodar. Aprendi a comemorar em silêncio cada vez que ele me visitava, mesmo que as visitas fossem cada vez mais curtas, mais rápidas. Guardava os biscoitos que ele gostava, arrumava a casa dias antes da sua chegada, ensaiava mentalmente as notícias banais que teria para contar, só para preencher o vazio que se instalava entre nós. E então, veio a doença. O cansaço que não passava, as dores que insistiam. O mundo, que já era pequeno, encolheu para o tamanho de consultórios médicos e quartos de hospital. E na primeira internação, eu ainda tinha esperança. Quando eu melhorar, eu pensava, vou convidar o Miguel para um almoço de domingo. Vamos conversar como antigamente. Mas a melhora não veio. E as visitas dele, essas, tornaram-se uma raridade. Eu justificava para as enfermeiras. Ele é muito ocupado, coitado. Tem a empresa para tocar, os compromissos. Eu dizia isso com um sorriso torto, mas o meu coração era uma ferida aberta e silenciosa. Naquele dia, especificamente, eu havia pedido para a enfermeira Lígia ligar para ele. Diga que é importante, eu supliquei. E ela ligou. Eu ouvi a conversa de um lado. Sim, senhor Miguel. Sua mãe está pedindo. Sim, eu sei que você está ocupado, mas... Tudo bem. Entendo. Sim, eu falo. Ela desligou o telefone e veio até mim, com um olhar de pena que doía mais do que qualquer agulha. Ele disse que tenta passar mais tarde, Dona Celina. Está numa reunião muito importante. Uma reunião importante. As palavras ecoaram na minha mente vazia. Enquanto isso, a máquina ao lado da minha cama bipava com uma regularidade monótona, marcando o ritmo dos meus batimentos cardíacos. Era o som da minha vida, esperando. E eu fechei os olhos, tentando me transportar para um tempo em que uma reunião importante, para o meu Miguel, era decidir se brincávamos de esconde-esconde ou de pega-pega no quintal. A noite caiu de vez. A luz da janela se foi, e só restou o clarão frio da lâmpada fluorescente do corredor. A porta do meu quarto permaneceu fechada. Ninguém abriu. Ninguém veio. E naquele silêncio pesado, entre o cheiro do desinfetante e o bip da máquina, uma pequena chama de esperança, que eu mantinha acesa com tanto custo, finalmente se apagou. Eu não chorei. As lágrimas já haviam secado. O que restou foi uma quietude diferente, uma aceitação fria e dolorosa. Ele não viria. Meu filho me ignorou no hospital. O barulho da rua lá fora era um mundo distante, separado pelo vidro grosso da janela do hospital. Carros buzinando, pessoas correndo, a vida seguindo seu fluxo impiedoso. E eu ali, parada no tempo, presa naquele quarto que cheirava a solidão e antisséptico. Lembrei do dia em que Miguel fez 6 anos.
Eu havia economizado durante meses para comprar aquele velocípede vermelho que ele tanto queria. Escondi no quarto da empregada, cobri com um lençol velho. A ansiedade quase me matou antes da festinha. Quando ele viu, seus olhos arregalaram, e ele correu para me abraçar, gritando: "É o melhor dia da minha vida, mamãe." Seu abraço era forte, cheio de uma gratidão pura e transbordante. A gente se sentou no chão da sala, comendo bolo de chocolate, e ele jurou que, quando fosse grande, ia me dar uma casa cheia de velocípedes. Rimos muito naquele dia. O gosto do bolo, a textura do brigadeiro na ponta dos dedos, o calor do seu abraço, eram sensações tão vívidas na minha memória que pareciam ter acontecido ontem. Agora, as lembranças doces doíam como facadas. A enfermeira Lígia entrou, quebrando meu devaneio. "Dona Celina, precisa de alguma coisa? Um copo d'água." Sua voz era suave, um contraste gentil com a aspereza da minha realidade. Eu neguei com a cabeça, tentando esboçar um agradecimento que não conseguiu sair dos meus lábios. "Ele não veio, né, Lígia?" Minha voz a um sussurro rouco. Ela não respondeu logo. Ajeitou meu travesseiro, passou a mão na minha testa com uma ternura que eu não sentia há muito tempo. "Não se preocupe com isso agora, Dona Celina. Descanse. O importante é a senhora se recuperar." Mas a recuperação já não era o importante. O importante havia se perdido em algum lugar entre a infância do Miguel e a sua vida adulta. O que adiantava um corpo são se a alma estava definhando de abandono? Pensei então no testamento. O advogado, Dr. Roberto, um homem sério e correto que foi amigo do meu finado marido, havia vindo na semana anterior. Eu chamei porque sentia que o fim estava próximo. Não por causa da doença em si, mas por causa de um cansaço existencial que pesava mais do que qualquer tumor. "Celina, você tem certeza absoluta sobre isso?" Dr. Roberto perguntou, seus óculos repousados na ponta do nariz, seus olhos sérios fixos nos meus. "Tenho, Roberto. É a minha última vontade. A única coisa que posso controlar." Minha voz soou mais firme do que eu esperava. Ele anuiu, resignado. "Está bem. Vou preparar tudo. Mas, e o Miguel? Você não quer conversar com ele antes?" "Ele não tem tempo para conversas, doutor", eu respondi, e o amargor na minha voz me surpreendeu. "Está muito ocupado com as suas reuniões importantes." Dr. Roberto fez que sim, guardou os papéis na pasta de couro e apertou minha mão. "Ele é um bom rapaz, Celina. Só está perdido no mundo dele." "O mundo dele não tem mais espaço para mim", sussurrei. "Mais para mim mesma do que para ele." Após a sua partida, fiquei olhando para as minhas mãos sobre o cobertor. Essas mãos que embalaram Miguel, que fizeram milhares de mamadeiras, que consertaram joelhos ralados, que cozinharam incontáveis refeições com amor. Essas mãos que trabalharam duro numa fábrica de tecidos depois que meu marido faleceu, para garantir que Miguel tivesse uma boa educação. Lavei roupa para fora, passei ferro até altas horas, tudo para vê-lo crescer e vencer. E ele venceu. Formou-se, tornou-se um empresário bem-sucedido. Mas, em algum lugar nesse caminho, ele esqueceu a mão que o guiou. A noite no hospital se arrastou. Cada minuto era uma eternidade. Eu ouvia os passos no corredor e meu coração dava um salto de esperança. Será que era ele? Mas os passos sempre passavam direto, rumo a outros quartos, para outras pessoas que tinham visitas, que tinham flores, que tinham vida. Pela madrugada, tive um sonho. Sonhei que era jovem novamente, e Miguel, com uns 7 anos, estava sentado no meu colo no nosso sofá desgastado. Ele apontou para uma foto nossa na parede. "Mamãe, a gente vai ficar junto para sempre, né?" "Para sempre, meu amor", eu respondi no sonho, sentindo o peso quentinho do seu corpinho contra o meu. Acordei com um sobressalto. O quarto estava escuro e silencioso, exceto pelo bip constante da máquina. E uma lágrima solitária finalmente escapou do canto do meu olho e escorreu pelo meu rosto, molhando o travesseiro. Não era uma lágrima de raiva ou de autopiedade. Era uma lágrima de despedida. Eu estava me despedindo da mãe que fui, do filho que tive, da esperança que carreguei por tanto tempo. Naquela madrugada fria, eu aceitei. A pessoa que eu mais amava no mundo tinha me abandonado. E não havia doença no mundo que doesse mais do que isso. Amanhecer no hospital é uma coisa cinzenta. A luz entra devagar, sem entusiasmo, como se também estivesse cansada. Naquele dia, a luz me encontrou acordada. Eu não havia dormido direito. A decisão que tomei durante a noite parecia ter me esvaziado, mas também me dado uma estranha paz.
A paz que vem quando não se tem mais nada a perder. Enfermeira Lígia veio para os procedimentos matinais. Bom dia, dona Celina. Como a senhora amanheceu? Amanheci, foi a única coisa que consegui dizer. Era a verdade. Eu não havia amanhecido bem ou mal. Simplesmente havia amanhecido. Ela me entendeu. Havia uma cumplicidade silenciosa entre nós, duas mulheres em lados opostos da vida, mas que compartilhavam a compreensão da dor humana. Enquanto ela me mexia, fazia a cama, eu olhava para a bolsa pequena que estava no armário. Dentro dela, dobrado com cuidado, estava o documento que o Dr. Roberto havia trazido. Meu testamento. Lembrei-me do dia em que o escrevi, sentada à mesa da cozinha da minha casa, antes de ser internada definitivamente. A casa estava silenciosa, cheia dos meus fantasmas e das minhas memórias. A xícara de chá esfriara na minha frente. Eu olhava para a caneta, sentindo o peso dela na minha mão. Era mais do que uma caneta, era uma ferramenta de finalização, um ponto final em uma história de décadas. Como decidir para quem deixar uma vida inteira? Minha vida não era feita de grandes riquezas, mas de pequenos tesouros. A casa, comprada com o suor do meu marido e o meu. As joias simples, uma herança da minha avó. Algumas economias que juntei com tanto sacrifício. E, é claro, as coisas que não tinham preço. Os álbuns de fotografia, as cartas de amor do meu falecido marido, o primeiro sapatinho de Miguel. E então veio a lembrança de Clara. Clara, minha vizinha de longa data, uma mulher forte que criou 3 filhos sozinha depois que o marido a abandonou. Nos tornamos amigas nos portões, esperando os filhos saírem da escola. Ela era minha confidente, minha parceira de cafezinho nas tardes de domingo. Quando eu adoeci, foi Clara quem veio todos os dias, sem faltar um. Trazia sopa, arrumava a casa, sentava na minha beira da cama e me contava as fofocas do bairro, me fazendo rir mesmo quando a dor era forte. Ela, que não era do meu sangue, agia como uma irmã. E havia o João, o garoto que eu praticamente criei junto com Miguel. João veio de uma família muito pobre, praticamente vivia na nossa casa. Eu o tratava como um segundo filho. Ele chamava Miguel de irmão e a mim de tia. Enquanto Miguel seguia sua vida, João sempre aparecia. No aniversário, no Natal, para ver se eu estava bem. Quando soube da minha doença, foi ele quem consertou o vazamento da pia da cozinha, quem pintou o muro que estava descascando, quem me levou em incontáveis consultas médicas antes da internação, sempre com um sorriso no rosto e uma palavra de ânimo. Tia Celina, a senhora é forte como uma rocha, ele dizia, segurando minha mão no carro a caminho do hospital. Enquanto revisava minha vida naquela mesa de cozinha, ficou claro para mim onde o amor verdadeiro tinha se abrigado. Não estava nos laços de sangue que se tornaram frágeis, mas nos laços do coração, tecidos com fios de lealdade, cuidado e presença. Peguei a caneta. Minha mão tremia um pouco, não pela doença, mas pela magnitude do ato. E então, escrevi. Deixei tudo muito claro, muito específico. Cada bem, cada objeto, cada centavo tinha um destino. E o destino principal não era o meu único filho. Doutor Roberto tentou argumentar novamente quando leu o rascunho. Celina, isso é inusitado. Miguel pode contestar. Que conteste, eu disse, com uma calma que vinha das profundezas da minha alma. Ele tem os melhores advogados, não é? Pode usar eles. Eu estarei passando a limpo a minha consciência. Agora, no hospital, sabia que a hora de esse documento ver a luz estava próxima. Eu não tinha mais medo. Na verdade, sentia uma ponta de antecipação. Seria a minha última palavra. A última vez que minha voz, sempre tão baixa e contida, seria ouvida. A porta do quarto se abriu. Era o Dr. Roberto, pontual como sempre. Ele trouxe consigo não apenas a pasta, mas um ar solene que preencheu o quarto. Está tudo pronto, Celina, ele disse. Combino com a equipe médica. E liguei para o Miguel. Disse que era urgente, sobre herança. Ele disse que viria. Um sorriso amargo se desenhou nos meus lábios. Herança. Essa era a palavra mágica que conseguia trazê-lo de volta à minha beira. Não o amor, não a preocupação, não o carinho. A herança. A confirmação final de que eu havia tomado a decisão certa. Obrigada, Roberto, sussurrei. Ele assentiu e saiu, dizendo que voltaria na hora marcada. Eu fiquei sozinha novamente, mas desta vez não sentia o vazio. Sentia uma determinação fria. O palco estava armado. E eu, uma idosa frágil em uma cama de hospital, estava prestes a encenar o último ato da minha vida. E eu estava pronta. O dia parecia se arrastar mais devagar do que o normal.
Cada som do corredor me fazia estremecer por dentro, mas não era mais a ansiedade de antes. Era uma tensão diferente, a expectativa de um confronto final. Eu me sentia como um general prestes a travar uma batalha silenciosa, onde minhas únicas armas eram a verdade e um pedaço de papel. A enfermeira Lígia percebeu a mudança em mim. A senhora está diferente hoje, Dona Celina. Mais decidida. É, minha querida. Hoje é o dia de acertar as contas com a vida, respondi. Olhando para a janela, pensei no Miguel criança, na sua pureza. Lembrei de uma vez em que ele, com uns 10 anos, pegou todas as suas moedas do cofrinho e foi até a padaria comprar um doce para mim. Porque você merece, mamãe. Você trabalha muito. Ele disse isso com uma seriedade que era ao mesmo tempo engraçada e comovente. O doce era um simples bombom, mas para mim tinha o gosto do céu. Onde estava aquele menino? Para qual universo ele tinha ido, deixando para trás esse homem ocupado e distante? Os passos no corredor, desta vez, eram diferentes. Firmes, rápidos, conhecidos. Meu coração, traiçoeiro, acelerou. A porta se abriu e lá estava ele. Miguel. Ele usava um terno cinza, impecável, a postura ereta de quem está acostumado a comandar. Seus cabelos, outrora cacheados como quando era criança, estavam perfeitamente penteados para trás. Ele cheirava um perfume caro, um aroma que eu associava a ausências e telefonemas apressados. Mãe, disse ele, entrando no quarto. Sua voz era a mesma, mas o tom era formal, quase profissional. Ele não se aproximou para um abraço. Ficou de pé ao pé da cama, como se estivesse numa reunião. O doutor Roberto disse que era urgente. Assuntos do testamento. Como você está? Como você está? 3 palavras que soavam ocas, como um cumprimento automático que se diz a um conhecido. Estou como você pode ver, Miguel, respondi, minha voz surpreendentemente estável. Agradeço por ter encontrado um tempinho na sua agenda. Ele ignorou a sutil crítica, ou talvez nem a tivesse notado. Claro, mãe. Quando é algo importante, eu dou um jeito. O que está acontecendo? O doutor Roberto não quis dar detalhes pelo telefone. Nesse momento, o doutor Roberto entrou no quarto, carregando sua pasta. Cumprimentou Miguel com um aceno de cabeça sério. Miguel, obrigado por vir. Doutor Roberto, vamos direto ao ponto, por favor. Tenho uma videoconferência em 1 hora. Aquela frase, tem uma videoconferência em 1 hora, proferida no quarto de hospital da própria mãe, foi o último prego no caixão dos meus sentimentos. Qualquer dúvida remanescente que eu pudesse ter sobre a minha decisão se dissipou naquele instante. Claro, disse o doutor Roberto, puxando uma cadeira. Senta, Miguel. Miguel sentou-se, impaciente, olhando para o relógio de pulso. Doutor Roberto abriu a pasta e tirou o documento final. Sua mãe me chamou para revisar e oficializar o testamento dela. Ela está lúcida e plenamente capaz de tomar essas decisões, atestado pela equipe médica. Vou ler na íntegra. Miguel fez um gesto de concordância, um olhar de quase tédio em seus olhos. Ele claramente esperava uma formalidade rápida, a confirmação de que herdaria tudo, como era o óbvio, o natural. Doutor Roberto começou a ler. A linguagem era formal, jurídica. Revogava todos os testamentos anteriores. E então, veio a parte dos bens. Primeiro, concernente ao imóvel localizado na Rua das Acácias, 123. O doutor Roberto fez uma pausa dramática, olhando para Miguel por cima dos óculos. Fica legado, em sua totalidade, a Clara Rodrigues da Silva. Miguel franziu a testa, como se não tivesse entendido. Como? Clara? A sua vizinha? Eu mantive meu olhar fixo nele, impassível. Doutor Roberto continuou. Segundo, concernente às economias em conta corrente e aplicações, no total de R$180 mil. Ficam legadas, em sua totalidade, a João Pedro Santos. Miguel levantou-se da cadeira de um salto. João? Aquele moleque que vivia em nossa casa? Isso é um absurdo. Mãe, você está senil? O que significa isso? Miguel, por favor, sente-se, disse o doutor Roberto com firmeza. Ainda não terminei. Mas Miguel não ouvia. Seu rosto, antes contido, estava vermelho, contraído por uma mistura de incredulidade e fúria. Eu sou seu único filho. Seu único herdeiro. Isso não pode estar acontecendo. Doutor Roberto continuou a ler, elevando a voz para se fazer ouvir.
Terceiro, concernente às joias e objetos pessoais. Ficam legados a diversos amigos e instituições de caridade, conforme lista em anexo. Ele então olhou diretamente para Miguel. E para o meu filho, Miguel, fica legado o álbum de fotografias da sua infância. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Pétreo. O zumbido do ar-condicionado parou de existir. O bip da máquina pareceu se calar. Miguel ficou paralisado, de pé no meio do quarto, olhando para mim como se me visse pela primeira vez. Sua boca se abriu levemente, mas nenhum som saiu. Seus olhos, tão familiares, percorreram cada centímetro do meu rosto, buscando uma explicação, um sinal de que era uma piada de mau gosto. Ele não encontrou. Encontrou apenas a serenidade de quem já não tem mais nada a perder. A fúria inicial se dissolveu, deixando para trás um vazio de compreensão. Ele parecia ter encolhido, seu terno caro de repente parecia grande demais para ele. Ele tentou falar, engasgou, mas as palavras morreram na sua garganta. Meu filho ficou mudo. E naquele silêncio pesado, eu pude ver, por uma fração de segundo, o menino que um dia comprou um bombom para mim com suas moedas. O menino que estava perdido dentro do homem de negócios. E aquele pequeno lampejo foi a minha vitória e, ao mesmo tempo, a minha maior dor. O mundo parecia ter parado. Miguel continuava imóvel, a respiração presa, os olhos fixos em mim, mas sem realmente ver. Era como se um terremoto tivesse abalado as fundações de toda a sua existência. A certeza de que era o herdeiro natural, o filho único, o centro do meu universo, havia desmoronado em poucos segundos. Doutor Roberto quebrou o silêncio. Miguel, sua mãe tomou essa decisão com plena consciência. Ela está aqui se você quiser. Miguel interrompeu com um gesto brusco da mão, ainda sem conseguir articular palavra alguma. Ele finalmente desviou o olhar de mim e o fixou no documento nas mãos do advogado, como se aquelas palavras pudessem ter mudado magicamente. Por quê? A palavra finalmente saiu, mas era apenas um sussurro rouco e quebrado. Ele não estava olhando para ninguém, falava para o chão. Por que você está fazendo isso comigo, mãe? Era a pergunta que ele deveria ter feito há muito tempo, mas não sobre o testamento. Sobre o abandono. Sobre a solidão. Sobre as visitas não feitas, os telefonemas não atendidos. Eu respirei fundo, reunindo as últimas forças que me restavam. Minha voz saiu suave, mas carregada de uma vida inteira de sentimentos contidos. Não estou fazendo nada com você, Miguel. Estou fazendo por mim. Estou passando a limpo a minha história. Ele levantou os olhos, e pela primeira vez, vi algo além de fúria e confusão. Vi dor. Uma dor genuína e profunda. Uma história que eu escrevi sozinha nos últimos anos, continuei. Enquanto você estava ocupado demais para ler os capítulos. Clara estava aqui, Miguel. Todas as vezes. Ela me trouxe sopa, me fez companhia, me ouviu falar sobre você, sobre seu pai, sobre as saudades que doíam. Ela me tratou como uma irmã, não por obrigação, mas por amor. Pausei, vendo as palavras atingirem ele como golpes físicos. E João, você se lembra do João, não é? O moleque que vivia em nossa casa. Aquele que você sempre tratou com um certo desdém. Enquanto você estava em suas reuniões importantes, João estava consertando a pia da minha cozinha. Ele me levou ao médico, Miguel. Segurou a minha mão no carro quando eu estava com medo. Ele me chamou de tia e agiu como um filho. Um filho de coração. Miguel balançou a cabeça, lentamente, como se tentasse negar não as minhas palavras, mas a realidade que elas pintavam. E você, meu filho, minha própria carne e sangue, onde você estava? Minha voz trêmula, mas não quebrou. Onde você estava quando eu liguei, com a voz cheia de medo, antes da primeira cirurgia? Onde você estava nos natais que passei sozinha, justificando para os vizinhos que você estava viajando a negócios? Onde você estava ontem, Miguel, quando eu precisei desesperadamente ver o rosto do meu filho? As lágrimas finalmente brotaram nos seus olhos. Ele as deixou correr, sem tentar esconder. Era a primeira vez que eu o via chorar desde que ele era um adolescente. Eu estava trabalhando, mãe, para dar uma vida melhor, para quem, Miguel? Eu cortei, suavemente. Para mim? Eu nunca pedi carros, nem joias caras. Eu nunca pedi um apartamento de luxo. Eu só pedia a sua presença. Um café de domingo. Um telefonema de 5 minutos. Um te amo, mãe, que não fosse dito por obrigação. Você deu uma vida melhor para si mesmo, e no processo, esqueceu de mim na beira do caminho.
Doutor Roberto olhava para baixo, dando-nos aquele momento de intimidade dolorosa. Este testamento, eu disse, indicando o documento, não é sobre punição. É sobre gratidão. É sobre reconhecer quem me estendeu a mão quando eu estava caindo. Quem me mostrou que família não é apenas sobre sangue, mas sobre ações. Sobre amor em forma de cuidado, de atenção, de tempo. Clara e João me deram o tempo que você estava muito ocupado para me dar. Miguel finalmente caiu de joelhos ao lado da minha cama. Seu corpo foi sacudido por um soluço abafado. Ele enterrou o rosto no lençol, e suas lágrimas molharam o tecido áspero. Eu sinto muito, mãe, ele chorou, sua voz abafada e irreconhecível. Eu sinto muito. Eu não quis, eu não percebi. Eu estendi minha mão trêmula e coloquei sobre sua cabeça, seus cabelos perfeitamente penteados agora desalinhados. Era o gesto que eu fazia quando ele era criança e estava angustiado. Eu sei que não quis, meu filho, sussurrei, minhas próprias lágrimas escorrendo silenciosamente. A vida nos engole, às vezes. As ambições, as contas, a correria. A gente se perde no caminho e esquece de olhar para trás para ver quem ficou para trás. Eu te perdoo, Miguel. Te perdoo de coração. Mas o perdão, eu sabia, não mudava o testamento. Não apagava os anos de solidão. Era um perdão para libertar a minha própria alma, não para absolvê-lo das consequências. Ele estava aprendendo, da maneira mais dura possível, que o amor não é um direito garantido pelo sangue. É uma semente que precisa ser regada todos os dias. E a sua semente havia secado há muito tempo. Miguel ficou ali, de joelhos, por um tempo que pareceu uma eternidade. Seus ombros tremiam com a força do choro contido que finalmente encontrava uma saída. Aquele homem bem-sucedido, acostumado ao controle, estava reduzido à sua essência mais vulnerável, um menino que percebeu, tarde demais, que havia perdido o bem mais precioso. A noite avançou. Miguel adormeceu na cadeira, exausto emocional e fisicamente, sua mão ainda segurando a minha. Eu olhei para ele, para o menino que havia voltado, e senti uma gratidão imensa por aquele último momento de conexão. A justiça havia sido feita. A verdade havia sido dita. E o amor, de uma forma quebrada e imperfeita, havia encontrado um caminho de volta. Mas o fim, eu sabia, ainda estava por vir. E com ele, uma última surpresa que eu havia guardado, não no testamento, mas no fundo do meu coração. A madrugada no hospital é um reino de sombras e sussurros. É quando a morte parece caminhar mais livre pelos corredores, e a vida se agarra com mais força aos pequenos sinais. Eu acordei com um acesso de tosse, um som seco e rouco que pareceu rasgar o silêncio do quarto. Miguel acordou sobressaltado. Mãe, está tudo bem? Sua voz estava cheia de um pânico genuíno. Eu não conseguia falar, apenas acenei fracamente enquanto a crise passava. Ele me deu um pouco de água, sua mão tremendo mais do que a minha. Quando me recostei na almofada, ofegante, pude ver o terror em seus olhos. O terror de me perder, agora que ele finalmente me havia reencontrado. Miguel, sussurrei, minha voz um fio. Tem uma coisa que eu não coloquei no testamento. Ele se inclinou para perto, seu rosto iluminado apenas pela luz fraca da mesa de cabeceira. O que é, mãe? Você precisa de alguma coisa? Um médico? Não. É sobre você. Respirei fundo, reunindo minhas últimas forças. Era o meu último segredo, a minha última carta. No banco, há uma conta poupança. No meu nome. Eu abri quando você nasceu. Ele franziu a testa, confuso. Uma conta poupança. Todo mês, desde o dia em que você veio ao mundo, eu colocava um pouquinho. Mesmo quando era muito pouco. Mesmo quando tive que passar fome alguns dias para juntar. Era o meu fundo de emergência para você. Para o seu futuro. Miguel ficou em silêncio, ouvindo. Quando você se formou e começou a ganhar bem, eu continuei. Já não era mais para uma emergência. Era para o seu filho. Meu neto que eu esperava um dia ter. Uma lágrima escapou do meu olho. Eu guardei sonhos nessa conta, Miguel. Sonhos de ver você ser pai. De segurar um bebê nos meus braços de novo. De ensiná-lo a andar de velocípede, como eu te ensinei. Mãe. A voz de Miguel quebrou. O dinheiro do testamento para o João é uma coisa. É o suor do meu trabalho, a minha herança material. Mas esse dinheiro na poupança é diferente. É feito de amor puro, de esperança, de sonhos. É a herança do meu coração.
Pausei, a respiração curta. A caderneta está na gaveta de meias, no meu armário, em casa. A senha é a sua data de nascimento. Miguel não conseguiu conter o choro. Ele chorou baixinho, seu corpo curvado sobre a cama. Eu queria tanto ter dado isso para o meu neto, continuei, a dor daquela esperança perdida mais forte do que qualquer outra. Mas a vida tinha outros planos. O dinheiro é seu agora. Use para ser feliz, para comprar tempo para si mesmo, para não repetir os meus erros, para não se perder no caminho. É o meu último presente para você. Não é uma herança que você tem o direito. É um presente que você tem que merecer, vivendo uma vida com mais amor. Ele levantou a cabeça, seu rosto devastado pela emoção. Eu não mereço, mãe. Eu não mereço nada disso. Todos merecem uma segunda chance, meu filho. Até eu. A minha segunda chance é partir em paz, sabendo que você acordou. E a sua segunda chance é a vida que você vai viver a partir de agora. Não a desperdice. Naquele momento, algo dentro de mim mudou. Senti uma leveza, como se todas as amarras que me prendiam a este mundo tivessem se soltado. A dor física diminuiu, substituída por uma serenidade profunda. O trabalho estava feito. Minha mensagem havia sido entregue. Minha história estava contada. Estou cansada, Miguel, sussurrei, meus olhos pesados. Muito cansada. Então descanse, mãe, ele disse, secando as lágrimas e segurando minha mão com mais força. Eu estou aqui. Eu não vou a lugar nenhum. Eu prometo. Eu fechei os olhos. Já não via o quarto de hospital. Via o nosso quintal, com o velocípede vermelho. Via o sol quente de um domingo qualquer. Via o sorriso do meu menino, com um dente faltando, correndo em minha direção. Mamãe, olha o que eu fiz. E naquela memória, eu estava completa. Eu estava amada. E eu estava em casa. Minha respiração ficou mais lenta, mais superficial. O som do mundo se afastou, tornando-se um eco distante. A última coisa que senti foi o calor da mão do meu filho envolvendo a minha. E soube, com uma certeza absoluta, que não importava o que acontecesse a seguir, eu havia curado uma ferida. Não a dele, mas a minha. A ferida de uma mãe que se sentiu esquecida. Eu havia dito a minha verdade. E no final, isso era tudo que importava. A luz do amanhecer começou a clarear suavemente o céu lá fora. Um novo dia nascia. Para Miguel, seria um dia de recomeço, de luto, de reflexão profunda. Para mim, seria o meu último nascer do sol. E eu recebi com os olhos fechados, um suspiro final, e um coração, finalmente, em paz. O silêncio que ficou após a partida da minha mãe era de uma qualidade diferente de todos os outros que eu já havia experimentado. Não era o silêncio vazio do abandono, nem o silêncio tenso da espera. Era um silêncio pesado, sagrado, cheio de uma presença que já não estava mais lá. Eu continuei sentado, segurando a mão dela, que gradualmente foi ficando mais fria. Já não havia mais o bip da máquina. Uma enfermeira havia entrado silenciosamente, desligado os aparelhos e saído, me deixando sozinho com o meu luto. Eu não sabia há quanto tempo estava ali. Podiam ser minutos, podiam ser horas. A promessa que eu havia feito ecoava na minha mente. Eu estou aqui. Eu não vou a lugar nenhum. Era uma promessa que eu deveria ter feito há 20 anos. O arrependimento era um peso físico no meu peito, uma dor tão aguda que eu mal conseguia respirar. Dr. Roberto entrou novamente, seu rosto uma máscara de condolências silenciosas. Miguel, ele disse, colocando uma mão no meu ombro. Ela partiu em paz. Você deu isso a ela. Eu balancei a cabeça, incapaz de falar. Como podia eu ter dado paz a ela, quando fui a fonte de tanta da sua dor? Ela me falou sobre a conta, eu consegui dizer, minha voz irreconhecível. Na noite passada. Dr. Roberto assentiu. Ela me contou sobre isso também. Era o sonho dela. Ela falava sempre do neto que esperava conhecer. Ele fez uma pausa. Ela te amava de uma maneira que vai além da nossa compreensão, Miguel. Até o último segundo. Eu sabia que ele estava certo. Aquele último presente, a conta poupança cheia de sonhos, não era uma ação de uma mulher rancorosa. Era a ação de uma mãe que, mesmo ferida, continuava a sonhar e a torcer pelo filho. A justiça do testamento era a lição. A conta poupança era o perdão incondicional. Algumas horas depois, eu me vi andando pelo corredor do hospital, um zumbi. Liguei para minha secretária e cancelei todos os meus compromissos da semana.
O mundo dos negócios, outrora o centro do meu universo, parecia insignificante, uma piada de mau gosto. Fui para a casa da minha mãe. A casa que agora pertencia à Dona Clara. Quando entrei, o cheiro familiar de café e bolo que ela sempre fazia me atingiu como uma onda, trazendo consigo uma enxurrada de memórias tão vívidas que eu quase caí. Tudo estava no lugar. Os móveis simples, os quadros na parede, o vaso de flores de plástico que ela tanto gostava. Fui até o quarto dela. O armário. A gaveta de meias. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia abri-la. Lá dentro, entre meias remendadas com cuidado, estava uma velha caderneta de poupança, desbotada pelo tempo. Na capa, escrito com sua letra cursiva elegante, Fundo do Miguel. Abri. O primeiro depósito era de alguns cruzeiros, uma quantia irrisória, datado do mês do meu nascimento. E dali em diante, mês após mês, ano após ano, havia um depósito. Pequeno, mas constante. Como o amor dela. Até o mês passado. O saldo final não era uma fortuna, mas era substancial. Era prova material de uma vida de sacrifícios silenciosos. Desabei no chão do quarto, a caderneta pressionada contra meu peito, e chorei. Chorei por todos os anos perdidos. Por todos os te amo não ditos. Por todos os almoços de domingo que eu esquipara por trabalho. Chorei pela mulher incrível que minha mãe era e que eu fui cego demais para ver. Naquela tarde, Dona Clara chegou. Ela tinha uma chave, é claro. Quando me viu sentado no sofá da sala, com os olhos inchados e a caderneta na mão, ela não disse nada. Apenas se sentou ao meu lado e pôs o braço em volta dos meus ombros. Ela falava tanto de você, ela disse, suavemente. Todos os dias. O Miguel é tão inteligente, ela dizia. Olha a foto dele quando pequeno, Clara, era um furacão. Ela nunca parou de te amar, meu filho. Nunca. Eu não merecia, sussurrei. O amor de mãe não é sobre merecimento, ela respondeu. É sobre existir. Como o ar. A gente só dá falta quando acaba. E naquela casa cheia da presença ausente da minha mãe, eu tomei a decisão mais importante da minha vida. A decisão de mudar. Não era sobre heranças ou dinheiro. Era sobre a minha humanidade. Liguei para João. Contei a ele o que havia acontecido. Ele veio até a casa, seus olhos também vermelhos de chorar. Ele era como um irmão para mim, e eu nunca havia percebido. Ela era uma segunda mãe para mim, Miguel, ele disse, sua voz grave. Eu sinto muito. Eu é que sinto, João. Por não ter visto. Por não ter valorizado. Naquela noite, os três, eu, Clara e João, sentamos na cozinha e compartilhamos histórias sobre ela. Rimos das suas manias, choramos pela sua falta e celebramos a sua vida. Era o velório que ela merecia, não com flores caras e discursos vazios, mas com amor genuíno e memórias verdadeiras. E eu percebi que minha mãe, em sua sabedoria silenciosa, não havia me deixado apenas um álbum de fotos. Ela havia me deixado uma família. Uma família escolhida, construída com os tijolos da lealdade e o cimento do cuidado. Ela havia me dado a segunda chance que eu tanto precisava, não através do dinheiro, mas através do exemplo. Ao me despedir de Clara e João, prometi que voltaria. Não como visitante distante e apressado, mas como alguém que pertencia àquela casa, àquela história. E quando finalmente saí, olhando para casa pela última vez como um lugar que eu conhecia, soube que nada seria como antes. A mulher forte que me criará sozinha havia partido, mas com a sua partida, ela havia me dado o maior presente de todos. Ela havia me acordado. E eu jurei, naquela noite estrelada, que não voltaria a adormecer. O tempo passou. Dias se transformaram em semanas, semanas em meses. O mundo continuou girando, mas o seu eixo, para mim, havia se deslocado para sempre. A empresa ainda estava lá, os negócios ainda precisavam ser conduzidos. Mas algo fundamental havia mudado dentro de mim. Eu não era mais o homem que vivia para o trabalho. Eu havia me tornado o homem que trabalhava para viver. E viver, eu estava aprendendo, significava estar presente. Cumpri a promessa que fiz à minha mãe. Voltei à casa da Dona Clara com frequência. Aos domingos, eu ia para o almoço. No início, era estranho. Eu era o homem de negócios, o filho ingrato na visão dela, eu sabia. Mas aos poucos, as barreiras foram caindo. Ela me ensinou a fazer o bolo de chocolate da minha mãe, a receita secreta que eu sempre amei. Eu queimei a primeira tentativa, e nós rimos muito. Era um som curativo, aquele riso na cozinha que outrora fora tão silenciosa. João se tornou um amigo verdadeiro. Começamos a nos encontrar para tomar uma cerveja, conversar sobre a vida, sobre os nossos pais.
Eu o ajudei a abrir o seu próprio negócio de pequenos reparos, com o dinheiro que minha mãe lhe deixou e um pouco do meu próprio investimento. Ver o brilho de orgulho nos seus olhos foi uma das experiências mais gratificantes da minha vida. E então, veio a parte mais difícil: olhar para o álbum de fotos. Durante semanas, ele ficou fechado na estante do meu apartamento de solteiro, luxuoso e vazio. Eu tinha medo. Medo da dor, do arrependimento, da lembrança do que eu havia perdido. Um sábado à tarde, com coragem emprestada de não sei onde, eu o peguei. Sentei-me no sofá, a luz da tarde entrando pela janela, e abri a primeira página. Lá estava ela. Jovem, linda, com os olhos cheios de esperança, segurando um bebê que era eu. Passei os dedos sobre o seu rosto. E então, eu deixei que as memórias viessem. Todas elas. As boas e as dolorosas. E chorei. Chorei por horas, virando cada página, revisitando cada Natal, cada aniversário, cada momento comum que, eu agora entendia, eram extraordinários. Na última página, havia uma foto que eu não lembrava. Deve ter sido Dona Clara quem tirou. Era minha mãe, já mais velha, sentada no banco da praça perto de casa, alimentando os pombos. Ela estava sorrindo, mas seus olhos tinham uma sombra de solidão que me perfurou o coração. Era a sombra que eu havia colocado ali. Foi naquele momento que a transformação se completou. A dor do arrependimento se transformou em combustível para a mudança. Eu não podia mudar o passado, mas podia honrar a memória da minha mãe construindo um futuro diferente. Um dia, conheci uma mulher. Marina. Ela era professora, tinha um sorriso que iluminava a sala e uma paciência que eu admirava. Pela primeira vez, eu não me escondi atrás do meu trabalho. Eu me mostrei vulnerável. Contei a ela sobre a minha mãe, sobre os meus erros, sobre o meu luto e a minha jornada de redenção. Ela me ouviu, segurou a minha mão e disse: "Todos carregamos cicatrizes, Miguel. O importante é o que fazemos com elas." Hoje, alguns anos depois, estou sentado em um outro banco de praça. Desta vez, não é a mesma praça, mas é um banco similar. Marina está ao meu lado, sua mão na minha. E no meu colo, balbuciando e agarrando meu dedo com sua mãozinha gordinha, está a minha filha. Celina. Nome da avó que ela nunca conhecerá, mas que ouvirá infinitas histórias. Eu olho para os olhos da minha filha e vejo os da minha mãe. O mesmo brilho, a mesma promessa de amor infinito. E eu sussurro para ela, como se fosse um juramento sagrado: eu vou estar aqui, minha princesa. Para todos os seus desenhos, todas as suas descobertas, todos os seus amanheceres e entardeceres. Eu prometo. Marina se inclina e beija minha testa. Ela sabe, Miguel. Onde quer que ela esteja, sua mãe sabe. E eu acredito nisso. Porque o amor que ela plantou, mesmo em solo árido, finalmente floresceu. O testamento não foi sobre tirar minha herança, foi sobre me dar uma herança muito maior, a da consciência. A conta poupança não foi sobre o dinheiro, foi sobre me lembrar dos sonhos que ela tinha para mim. A vida é feita de escolhas. Minha mãe escolheu perdoar e me ensinar, mesmo na morte. E eu escolhi aprender. Escolhi mudar. Escolhi amar de uma maneira que ela teria orgulho. Olho para o horizonte, o sol começando a se pôr, pintando o céu com as mesmas cores daquele último entardecer no hospital. Mas desta vez, as cores não são tristes. São cheias de esperança. A história da minha mãe não terminou com a sua partida. Ela continua em cada escolha que eu faço para ser um homem melhor, um marido presente, um pai dedicado. A sua voz, que um dia eu ignorei, agora é o meu guia mais seguro. E assim, carrego ela comigo. Não como um fardo de culpa, mas como a luz que me ilumina o caminho. Porque ela tinha razão. No final, o que importa não são os bens que acumulamos, mas o amor que damos e o tempo que dedicamos àqueles que amamos. E eu, que quase perdi tudo, aprendi essa lição no último momento possível. Graças a uma mulher forte, que transformou sua dor em um legado de amor e perdão. Minha mãe. Minha eterna heroína. Se você está gostando do vídeo, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Também conte pra gente de onde você está assistindo. Gostamos de saber até onde a nossa história chega.